Boa noite a todos, que a paz do Meigo Nazareno nos envolva hoje e sempre. Iremos iniciar a nossa exposição doutrinária pela Casa Medianeiros de Jesus. O tema de hoje, Evangelho no Lar e sua importância em nossas vidas. O Evangelho no Lar, ele não é uma atividade criada pelo Espiritismo. Na obra Jesus no Lar, Neio Lúcio nos mostra como começou o primeiro Evangelho no Lar, que foi fazer parte da caminhada do cristianismo depois com os apóstolos, né? Ela inicia-se na casa de Pedro com Jesus. É exatamente o primeiro capítulo da obra, fala o culto cristão no lar. Antes de começarmos a leitura, vamos então elevar o nosso pensamento ao Pai de amor e bondade, à equipe espiritual da casa, aos nossos mentores espirituais, que neste momento envolve cada um de nós em energias amorosas, fraternas, equilibrantes, para desta forma melhor compreender a temática da noite de hoje. Que assim seja. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a pedra bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira de felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fatura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre com os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar.
Então, seguindo os passos de Jesus, a doutrina nos ensina a importância de mantermos esse culto cristão no lar, esse convite a Jesus, para que Ele venha partilhar de nosso lar, venha nos visitar, venha estar conosco em todos os momentos. E aí é bom a gente lembrar nesses momentos que estamos aqui, né, diante de toda essa situação, todos nós sentimos falta do centro espírita, não tem como negar. E todos nós gostamos muito de estar lá, porque é onde a gente se sente também acolhido, encontramos amigos, principalmente os espirituais, né? Nossa família espiritual. Então, como é que eu faço para construir esse clima dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio lar? Agradeço a todos que estão chegando, tá? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelo carinho e atenção de cada um de vocês. O que eu posso fazer para concretizar essa vinda de Jesus, então, ao meu lar? Então, vamos lembrar sempre, né? Não basta a gente ir a algum lugar, a um templo, em busca do Mestre Jesus. Temos sempre que estar, então, convidando Ele ao ambiente de nosso lar, ofertando os melhores sentimentos e ações neste local. Como toda visita, a gente prepara, né? Então, com uma asepsia no ambiente, um aroma, uma música, uma leitura mais edificante. Então, essa é a preparação do nosso Evangelho. Podemos ter tudo isso conectados também, assim como lembrarmos que o Evangelho é essencial para uma série de coisas. Primeiro, atrair a companhia espiritual dos amigos, familiares e benfeitores, que já desencarnaram, né? Os amigos e familiares e os nossos benfeitores espirituais. Proteger o nosso lar criando uma barreira espiritual, né? De proteção. Melhorar as condições do ambiente que estamos ofertando a Jesus. Sustentar e renovar as forças nas diversas situações do cotidiano. Ser um foco luminoso na rua, no bairro, na cidade, né? Quantas luzinhas acesas com o Evangelho temos tido recentemente, né? Se cada um escolhe o seu dia, que é a melhor coisa a fazer, né? Vejam quantos foquinhos de luz podemos ter em toda a cidade, cada um fazendo o seu Evangelho no lar. Ser um gerador de energias calmantes diante das intempéries, né? Que passamos no nosso caminhar. Ser um pouso de reabastecimento dos benfeitores espirituais em trabalho. Vejam a importância de fazermos o Evangelho. Os espíritos amigos, eles têm necessidade de se reabastecer quando eles estão em trabalho de ajuda pelas ruas. E olha a importância de uma família estar fazendo o Evangelho. É lá que eles vão literalmente se reabastecer. Buscar se serenar, buscar nas orações, nos pensamentos elevados, também fortalecer seu campo energético para continuar a atividade que estão fazendo. A estabilidade psíquica durante a gravidez para a mãe e o espírito reencarnante. Então, são tantas as coisas positivas que temos a dizer do Evangelho, que não é à toa que durante o atendimento fraterno, ele é indicado como, inclusive, terapia para aquele que ali ingressa, né, para esse diálogo. Então, uma das atividades que são propostas é que a pessoa inicie, então, o seu Evangelho no lar, né, de forma a atrair a presença dos bons espíritos, da presença do Mestre Jesus, já que ele disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. Então, é essa concretude da ação real, né, desse convite. E aí, como é que a gente faz isso, então? Se ele é tão importante, como é que a gente deve fazer, né? Então, primeiro você vai escolher um dia da semana que seja o mais tranquilo, já que a atividade deve ser semanalmente. Mas se a pessoa quiser fazer todo dia, é do critério dela, mas pelo menos uma vez por semana. Sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Esteja você onde estiver. Se por algum motivo você estiver viajando ou visitando alguém, né, hospitalizado, seja o que for, não interessa.
você naquele dia, naquele horário, vai fazer o evangelho. Porque a conexão é mental. O ambiente, é claro que o nosso lar é o santuário mais indicado. Mas se eu momentaneamente estiver em viagem, estiver fazendo alguma coisa, eu vou fazer o evangelho nesse local também. Então, mesmo dia, mesmo horário. O horário eu vou acabar escolhendo de acordo com as minhas necessidades, né? Então, se é melhor mais à noite, em que eu vou ter menor possibilidade que alguém me ligue, que alguém me visite, ou se eu quero convidar a pessoa que está me visitando, que esse é o ideal também, né? Se a gente tem alguém visitando a nossa casa, convidar a pessoa a participar do evangelho, mas jamais deixar de fazer o evangelho porque chegou uma visita. Porque assim você está desprestigiando o Mestre Jesus em relação à pessoa que chega. Então a pessoa tem que entender que você faz aquilo habitualmente. Então ela que chegou. E se ela chegou, ela participa se ela o desejar. Ela não é obrigada. Então a gente pode acolher, deixar a pessoa bem instalada, se ela não desejar participar, e você faz o seu evangelho normalmente. O tempo é mais ou menos de uns 30 minutos. Devemos colocar um copinho de água para fluidificar, ou uma jarra de água. Se nós tivermos na família alguém que está doente, seria interessante deixar então um copo separado ou uma jarra separada para que a espiritualidade fluidifique a água de acordo com a necessidade dessa pessoa. Realizar uma prece de abertura em nome de Jesus e dos bons espíritos na direção dos necessitados, de um modo geral, sejam eles encarnados ou desencarnados. A leitura da passagem do Evangelho e de uma outra obra também de reflexão. Estabelecer um diálogo a respeito do tema, né, do entendimento do tema daquele dia, e uma prece de encerramento. Vejam que não é nada complexo, né? É tudo muito simples. Hoje em dia tem vários evangelhos no lar acontecendo online, para a pessoa inclusive participar, se ela quiser aprender, né? Então ela vai participando de alguns, ou no YouTube, ou pelo Facebook, não importa. A pessoa aprende a fazer, se sente mais segura fazendo, né? E depois ela faz o seu também. Então, Jesus, e isso é muito importante lembrar, ele não é o mestre ausente, escondido no interior dos templos, mas o companheiro de todas as horas, capaz de nos inspirar o melhor onde estivermos. Então, estamos no lar, estamos reunidos, temos uma situação que, de repente, pede um pouco mais de serenidade e equilíbrio para ser conversada. Então, nada melhor do que pedir a presença do Mestre Jesus para acalmar a todos, né? Porque os nossos mentores espirituais já estão juntos nesse processo. Então, vamos somando forças para que o ambiente fique o mais sereno possível. Se tivermos crianças, seria interessante ter um livrinho também de alguma historinha, né? E tem várias historinhas muito gostosas. E fazer a leitura junto de uma dessas historinhas, para que as crianças também, desde pequenas, aprendam a participar. É fundamental dar atividade aos diferentes membros da família, e não uma só pessoa fazer ele todo sozinho. Bom, Jesus trata do cotidiano com ideias extremamente claras e objetivas, sempre ilustrada com exemplar vivência, ensinando-nos então a valorizar o contato com o semelhante na permanente ação no bem. Então, nunca podemos esquecer qual é o eixo dos ensinamentos do Mestre Jesus, que é a lei de amor. E a lei de amor, ela pede a caridade, que é o amor em ação. Então não tem como não fazer o bem. Quem não faz o bem é porque não entendeu o ensinamento de Jesus. Essa é a essência da nossa transformação. Nos colocar no lugar do outro, né? Entender o que o outro está passando, nos preocuparmos com o seu bem-estar. Porque era assim que a gente gostaria de ser tratado. E é desta forma, então, que ele propõe que a gente faça, né? O mestre nos explica como usar a palavra adequadamente, conversando sobre assuntos edificantes, instrutivos, otimistas, e evitando então aqueles assuntos banais, fúteis, negativos e maledicentes, pois isso vai perturbando o ambiente e vai atraindo as más companhias.
E isso vai servir basicamente para a nossa vida social também. Porque no momento em que a gente vai fazendo o evangelho no lar, a gente vai se educando nos outros ambientes também. E desta forma, vamos evitando tudo isso. Vamos evitando falar o que não devemos, em lugares que não devemos, para as pessoas que não devemos. Né? Vamos aprendendo a policiar mais a nossa fala, sendo menos maledicentes, evitando aumentar um problema que já está instalado. O evangelho no lar não é um momento de criticar ninguém também. Não é dizer assim, esse tema caiu bem certinho para você na noite de hoje, né? Não, o tema é para cada um de nós. O tema é para todos. Por isso, todos devem participar. Cada um deve dar a sua opinião e o seu entendimento sobre aquela temática naquela noite. Para dessa forma, cada um respeitar a visão do outro e ir construindo essa relação de mais amorosidade e fraternidade no lar. Muito menos é um momento de mediunizar-se, né? O trabalho mediúnico é bem diferente de evangelho no lar. O evangelho no lar não tem nada a ver com isso. O evangelho no lar, todo mundo lúcido, bem consciente do que estamos fazendo, que naquele momento Jesus está conosco. É um momento de reflexão, de diálogo e análise humilde do nosso próprio comportamento diante do tema abordado. E isso tem que ficar muito claro, porque é dessa forma que nós vamos nos harmonizando enquanto conjunto familiar. Lembremos-nos que a prece só tem valor pelos pensamentos que lhe estão vinculados. Cada prece é um compromisso que assumimos com Deus. Por isso é importante saber no que a gente está se compromissando. Para depois dizer, mas não foi isso que eu disse. Eu nem sabia que era isso que eu estava fazendo. Então, vamos analisar no que estamos nos propondo a mudar, a fazer melhor. Seguindo no tema de hoje. Para construir, então, a paz no lar, a gente vai ver que ela vai vir lentamente, através dos pensamentos, palavras e ações daqueles que ouvem em conjunto. É uma sementeira evangélica, o grão de mostarda, extensiva aos espíritos desencarnados que nos compartilham lá. Amigos, parentes, os próprios espíritos que sabem que naquele dia você vai fazer o evangelho no lar. E aí eles estão sedentos pela presença do Mestre Jesus. E aí eles vão se aproximar para o aprendizado. Aí você pergunta assim, mas não vai vir aqueles espíritos perturbados? Não. Porque o objetivo é a harmonia, é a paz, é convidar Jesus para casa. Então, se algumas coisas acontecem, é porque está faltando o orar e vigiar da nossa parte. Nós não podemos querer que tudo fique tranquilo e calmo em cima da hora. Nós temos que já ir organizando desde o começo do dia e preparando a todos para esse momento. Para desta forma, então, as coisas acontecerem de maneira serena e não atropeladas. A assiduidade e a perseverança são essenciais para o crescimento e a paz do ambiente, pois assim construímos as condições para a atração dos amigos espirituais que irão auxiliar na higiene psíquica, afastando as influências negativas e inspirando-nos em favor do entendimento e da harmonia, conduzindo-nos a uma mudança de postura mental frente às diversas situações vividas. Uma coisa extremamente interessante e que muitas vezes as pessoas ficam angustiadas quando seus entes queridos não partilham do mesmo ideal e não querem participar do Evangelho no lar. Vejam, quando nós temos filhos ainda criança, nós devemos dar uma base religiosa para ela. Mais tarde, se ela quiser buscar um outro caminho, pelo menos foi dado. Se ela decidir seguir um outro caminho, ela é um livre pensador, ela tem livre-arbítrio. Nós não devemos obrigar ninguém a seguir as concepções religiosas que nós temos, mas devemos dar uma base, porque em algum momento ela vai precisar. Então, nós não podemos omitir nossa base religiosa, a nossa família. Agora,
Se não quiserem acompanhar, né? Se sentirem obrigados, principalmente os adolescentes, tendem a resistir um pouco, se eles não fazem parte já dessa caminhada, a gente vai fazer o evangelho sozinho mesmo. Se o companheiro não quiser ou se a companheira não desejar. Não tem importância. Um fazendo já é o início. Já que Jesus está junto. Nosso mentor está junto. Lembrem, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Ele não diz quem eram, que todos tinham que ser encarnados. De desencarnados, nós sabemos que vamos ter vários. Então já estamos com um grupo, não estamos sós nesse nosso processo. E aí nós vamos tocando a nossa caminhada, sempre convidando amorosamente, fraternalmente, acolhendo para que a pessoa venha. Mas se ela não quiser, vamos fazer a nossa estrada, o nosso caminho, o nosso convite ao Mestre Jesus semanalmente. Então, não precisamos nos preocupar se não conseguirmos a companhia dos nossos familiares. Eu não devo me desesperar e eu vou continuar sempre retornando às tentativas, vou perseverando, né? Porque quando Cristo penetra a alma do discípulo, ele a refaz. Quando visita a família em prece, ele a sustenta. Faze, portanto, do teu lar um santuário, onde se possa aspirar o aroma de felicidade e fruir o néctar da paz. Quando a gente começa a fazer o evangelho no lar e convidar, às vezes, vizinhos, etc. e tal, a gente vai vendo que cada vez vai aumentando o número. E é tão gostoso esse momento fraterno, né, que a tendência é ele ir se ampliando. De um núcleo pequeno, passando a ser núcleos maiores. Então, durante a minha juventude, aos domingos, era comum nós visitarmos famílias nas comunidades e levar o evangelho no lar. E era muito interessante, porque cada vez era numa casa, né? Para literalmente valorizar todo mundo. E aí, aquele vizinho convidava os outros vizinhos para participar do evangelho no lar. E dessa forma eles iam se unindo dentro da própria comunidade, um ajudando os outros. Eles também frequentavam a casa espírita que tinha na comunidade e uma vez por semana recebiam o evangelho no lar no próprio ambiente de sua casa. E isso vai criando uma relação de pertencer a um grupo, muito mais ao grupo de Jesus. Isso vai fazendo com que a gente aprenda a respeitar muito o semelhante. Ele tem tanto a colaborar, tantas ideias, tantos valores, tantas palavras de amorosidade. Eu aprendi muito, porque a maioria dessas pessoas passam muitos tipos de aflições diferentes das nossas. E é ali que eu aprendi a ser mais humilde, a enxergar a dor do outro, a entender as privações que o outro estava passando. E mesmo assim eles eram felizes, eram alegres, passavam palavras de otimismo e de esperança para nós, que íamos visitá-los. Então, você vai entendendo que realmente fazemos parte de uma grande família universal. E esse ensinamento, a doutrina alimenta em nós. De nos preocuparmos com o outro, de sermos solidários com o outro, para desta forma irmos construindo essa família que Jesus, com tanta propriedade, veio nos lembrar há mais de 2000 anos. Um só é o Pai. Somos todos irmãos. Acreditemos nisso ou não. Mas que devemos nos amar uns aos outros, nos auxiliar, nos respeitar, assumir nossas responsabilidades, principalmente com o núcleo familiar. Esse é o principal, porque essa é a base da sociedade. Se nós temos e convidamos Jesus semanalmente para o nosso lar, daqui a pouco nós vamos ter uma gama enorme de uma comunidade extremamente estruturada, harmônica, serena e extremamente comprometida com as mudanças. Porque a justiça social, ela é fruto disso, dessa união coletiva.
de um desejar para o outro aquilo que quer para si. E por isso Jesus ter dito, faça ao próximo o que tu espera que o próximo te faça. E não faça ao próximo o que o próximo te fez. Não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. A ideia de dar a outra face é, faça diferente. Se o outro te agrediu, trate-o com amor. Trate-o com fraternidade. Trate-o com respeito. Tente entender que ele pode estar num momento de sua vida extremamente complexo. Então, ele está jogando para fora o seu lixo emocional. Não é para você que ele está fazendo para si próprio. Precisa de mais prece, precisa de mais pensamentos de amorosidade. Precisamos orar para que a equipe espiritual auxilie mais ainda. Eu espero que de alguma maneira eu tenha mostrado a importância que é tudo isso. Mas se alguém quiser estudar sobre o assunto, tem muitas obras sobre isso. Então, o primeiro livrinho que eu usei foi o Jesus no Lar, do Ney e o Lúcio, mas eu também usei uma obra chamada Evangelho no Lar, da nossa irmã Maria Compri, que é extremamente interessante. Eu utilizei Uma Razão para Viver, do Richard Simonetti, Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, da Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Então, nós temos bastante... Claro, existem outras obras, mas essas foram aqui que embasaram a construção do tema da noite de hoje. Espero que tenha contribuído. Se eu puder, de alguma maneira, ter lançado uma sementinha da importância do Evangelho para cada um de nós, né? Eu já vou me dar por muito satisfeita. Agradecendo ao Pai e a todos vocês que estão fazendo esse momento acontecer, participando comigo, com todo esse carinho. Eu agradeço muito que nessa prece final agora a gente possa irradiar o que temos de melhor para os nossos amigos, irmãos necessitados, entes queridos que já desencarnaram, para as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nas ruas. Vamos fazer uma prece de agradecimento ao Pai pelo dia de hoje. A cada dia, um dia de cada vez. Então vamos usar o pensamento e as palavras do nosso irmão Francisco de Assis. Vamos respirar profundamente, tranquilamente, inspirando. Encha os pulmões de ar, segure um pouquinho, solte o ar de maneira serena. E junto com Francisco dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que a paz do meigo Jesus fique conosco hoje e sempre. Muita paz a todos e até a próxima. Um beijo e um grande abraço. Muita saudade.